Bom, aquela vitória que dá uma sobrevida no trabalho do Carille, eu acho que esse é o principal ponto, mas também, claro, que muda muito sobre a avaliação desse time. É óbvio que a vitória ela era o resultado mais provável em São Januário, né? Isso não é nenhuma mentira, mas a forma como aconteceu, a confiança que o time mostrou e tudo mais, vários recados ali que a gente pode trazer e complementar nossa análise sobre o Vasco da Gama em 2025, principalmente no recorte do Campeonato Brasileiro. Vem comigo. Vamos debater um pouco aí sobre esse jogo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco e também apresentador aqui desse vídeo. E eu estou aqui para falar um pouco sobre Vasco 3, Sport 1, confronto que foi válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e que foi disputado em São Januário. Esse confronto ele foi aí o segundo de uma sequência de jogos em São Januário. O primeiro deles a vitória diante do Puerto Cabello por 1-0 na última terça-feira. Então o Cruz Maltino segue inclusive invicto na temporada em São Januário. E se desconsiderar os jogos contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu, só venceu, né? Mas esses jogos em que era o time ainda alternativo, de fato o início da temporada, se pega, vamos colocar assim, quando a coisa começou a acontecer de fato, quando a temporada começou a andar de fato, dá para dizer que o Vasco praticamente só venceu em São Januário, o torcedor vencendo aí de fato um 12º jogador. Bom, a prévia desse jogo ela era de muita cobrança sobre o Fábio Carille, natural que assim fosse, né? Ele que não vem entregando num todo assim da coisa o resultado que a torcida, que a mídia especializada, enfim, espera dele. Afinal, esse elenco do Vasco ele não é fraco, não é um elenco ruim, e aí ninguém aqui nos comentários ou até na rede social vai me convencer disso. Não é um elenco ruim, é um elenco com peças boas. Tem um craque como o Felipe Coutinho, tem um artilheiro nato que é o Pablo Verratti, tem um excelente lateral esquerdo que é o Lucas Piton, um excelente lateral direito, que é o Paulo Henrique, um bom zagueiro, que é o João Vitor, um bom volante, que é o Hugo Moura, e por aí vamos. Não é um time perfeito, mas tem peças boas, peças que agregam e peças que em qualquer outra equipe aqui do Brasil estariam se saindo super bem. Então, não adianta me convencer de que esse elenco é ruim, que ele é limitado, que o Vasco ele é a ovelha negra, que vai ter que ali lutar pelo seu espaço negativo. Esse elenco do Vasco, ele tem condições de estar na metade de cima da tabela. Ponto. E eu não estou falando isso pelo resultado coletivo dessa partida. Eu já venho defendendo essa tese há algum tempo. E ela não vem ganhando tanta voz. Talvez agora, depois dessa vitória, as pessoas vão olhar ou vão ouvir, né, claro, esse minha opinião aqui, e talvez vão dar um pouco mais de atenção, e até para dizer, nossa, você está indo na onda. Não, eu sempre tive essa opinião. Eu sempre achei um elenco de metade da tabela para cima. E é o que eu espero do Vasco. Então, jogos como esse contra o Sport em casa, tem que vencer. Todo respeito ao Sport, que é uma instituição assim centenária, é multicampeã, para muitos a maior do Nordeste, tem um bom embate ali com o Bahia, enfim, tem seu peso, tem seu valor, então não estou falando sobre a história, mas sobre a equipe de futebol do esporte, tá? Em nível técnico e tudo mais, o Vasco tem que vencer, ponto. E o jogo lá em Recife tem que fazer jogo duro, dá para vencer. Quando a gente estiver lá no segundo turno, muita coisa pode mudar até lá, enfim, o mercado né, vai acontecer também, é claro, mas, enfim, no final das contas é isso. É um jogo que a vitória ela é protocolar, ela tinha que acontecer, né? Então, enfim, é isso. Que bom que não teve nenhum susto, né? E aí, falando sobre a partida, o Vasco ele não foi melhor do que o Sport, tá? E aí já começa o primeiro ponto negativo sobre a coisa. O Vasco ele não superou taticamente o Sport, tá? O Vasco, digamos, não dominou o jogo, não controlou a narrativa do jogo. O Vasco, na verdade, ele sofre muito mais do que ele proporciona sofrimento. Acho que dá para dizer assim, esse jogo inicia sofrendo chances bem claras de gol do Sport, demora para se encontrar, erra bastante, primeiros 15 a 20 minutos ali, o Vasco perdendo muita bola na saída de bola, errando o drible, tomada de decisão básica. Cabe destacar também o gramado, que estava realmente bem complicado, bem seco, e aí eu não sei explicar o porquê, o pessoal que for mais técnico da área pode ficar à vontade para comentar, eu achei estranho, na verdade não é nem que tivesse seco, mas parecia que ele tinha sido super irrigado antes, e depois deixaram ele meio fofo, sabe? A bola agarrava bastante e tal. Tava bem complicado até para os jogadores. Então, muitos erros técnicos, teve o jogador caindo no chão e tal. Então, o Vasco ali demorando para se encontrar. Chegou até a ter uma falta, entre aspas, em cima do jogador do Sport, que na verdade ele tropeçou sozinho. Mas o Wilton Pereira Sampaio estava longe do lance e marcou como uma falta para o Sport, que não virou nada. O Sport desperdiçou a jogada e tudo mais. Mas, enfim, o Verratti, ele abre o placar ainda ali no primeiro tempo, bem rápido no jogo ali,
uma jogada que é uma bola levantada na área do Vasco, do Sport, aliás, e a bola fica meio que flutuando ali e tal, ela acaba indo parar no Coutinho, que consegue um passe ali de muita qualidade pro Verratti, que finaliza com o pé para dentro do gol do goleiro Kaique França, ali aos 32 minutos de jogo. Nisso o Vasco cresce bastante, né, enfim, consegue ali ter mais volume de jogo e tal, e aos 41, né, apenas 9 minutos depois, volta a ser um gol de Verratti, dessa vez com uma assistência do Nuno Moreira, né, e essa assistência para que ele completasse de cabeça. Esse gol, inclusive, ele é muito, eu não diria engraçado, mas ele é curioso, né? O Verratti ele praticamente atropela o zagueiro adversário, atropela no sentido legal da coisa, tá? Porque eu vi muito debate sobre ter sido falta, e não foi falta. É só rever o lance. Eu acho que ele não vai estar na tela, porque a gente não pode botar por conta de copyright. Você pode encontrar lá na rede social da Analisa Vasco esse vídeo desse gol. E é um atropelamento, né, que está dentro da regra, certo? Ele faz a carga no jogador adversário e é normal, ele tem que lutar pelo espaço dele para poder fazer o gol, né? Então, enfim, não tem nada de muito diferente nisso. Aí o Vasco e o Sport vão ao intervalo, retorno do intervalo, nenhuma mudança, né? E mais ou menos o ímpeto segue o mesmo. E aí, cara, 10 minutos do segundo tempo, um escanteio ali do Lucas Lima e o Hugo Moura cabeceia para dentro do próprio gol, né? Faz então ali o 2-1. O Hugo, que fazia uma boa partida, na verdade fez uma boa partida, né? Só que, enfim, acabou falhando aí nesse lance. Ele foi cabecear para tentar tirar pela linha de fundo e acaba indo na direção do gol do Vasco. E o Léo Jardim ficou vendido no lance, não tinha o que fazer, né? O Vasco continua insistindo bastante e tal, muda bastante o time, traz o Payet, traz o Adson, enfim, traz o Ryan, por aí vai. Vale destacar a entrada do Adson, achei muito positiva, porém também gostaria de falar positivamente da partida do Benjamin Garré. Eu acho que apesar de ter ficado talvez mais tímido, uma partida mais modesta, tipo assim, aparecendo pouco nos grandes lances, né? Mas ele conseguiu muitas vezes se livrar da pressão e dar aquela bola mais qualificada para os seus companheiros de ataque poderem progredir mais a jogada e muitas vezes virando gol. Então, partida que eu achei boa do Garré, mas ainda melhor do Adson, né? Partida também muito boa do Coutinho, né? Que inclusive deu assistência e tal, mas além da assistência, uma partida muito boa, encontrando espaços. Por um outro lado, errando muito no terço final, principalmente quando ele quis ser fominha, né? Ele quis decidir o jogo, mas ainda assim ele é craque da bola e mesmo quando ele erra, ele faz uma boa partida. Então acho que essa parte dele querer decidir o jogo é bom para ele acertar durante a temporada e tal, mas a partida em si foi muito boa. O Nuno Moreira eu acho até chato, porque eu nunca tenho nada de negativo para falar do Nuno Moreira. Parece que eu sou agente do cara, só tenho coisa boa para falar. Todo jogo que eu tô vendo aqui eu tô tendo coisas boas para falar. É um jogador que até agora não teve jogos ruins pelo Vasco, tá? Então é até chato, eu sei que é chato. Você que tá vendo esse vídeo, eu sei que é chato, mas é fato. Fez uma boa partida, tem que ser aqui elogiado. Agora, uma grande partida defensiva do Lucas Piton, tá? Porque quando ele erra defensivamente, eu sou um dos únicos, um dos primeiros até, talvez, a vir aqui falar sobre, entre aspas, bater no Piton, né? Mas uma partida, assim, magnânima defensivamente, foi muito bem, conteve todas as grandes subidas do esporte, o mesmo para o Paulo Henrique do seu lado, que não só defensivamente, mas ofensivamente, porque foram 20 duelos e 17 vencidos, sejam eles ofensivos ou defensivos, né? E foram, se eu não me engano, 7 ou 8 dribles completos durante a partida. Ele quase faz um gol, inclusive, no segundo tempo, que seria uma bola até boa para ele ter passado para o Verratti, que estava mais livre ainda, né? Mas também não dá para julgar, ele vive a temporada mais artilheira da carreira, enfim, está no bom momento. Também gostei da partida do João Vitor, eu acho que, apesar de pouco acionado, mas ele se saiu muito bem, o mesmo para o Léo Jardim. Por outro lado, o Tietchan não gostei da partida, achei muito apagada. O Jair também achei que entrou fora de ritmo ali, não agregou tanto assim e tal. Mas faz parte também, nem sempre vão entrar agregando. Agora o Payet eu acho que fez uma boa partida, inclusive deu assistência para o gol que eu vou falar daqui a pouco, que foi o último gol do jogo, né? Mas além da assistência, eu achei uma boa partida. Então, enfim, aproveitei para fazer as avaliações individuais, né? Mas o jogo foi 3-1, né? Então ali, já aos 83 minutos, a gente teve o terceiro gol do Vasco, uma boa bola do Dimitri Payet, que pega e enfia, passando pela defesa adversária. E o Ryan, ele arranca pelo lado esquerdo do campo, com muita força, muita fisicalidade, pega essa bola, conduz, finaliza ali cruzado no gol do Kaique França e consegue seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro desse ano. Enfim, marca muito legal pro Cria, é o segundo gol dele na temporada, que chegou a 50 jogos pelo profissional do Vasco recentemente. O Ryan que tem sido um atacante de poucos gols, né, no profissional do Vasco, mas que, quem sabe, esse gol de agora aí sirva para mudar essa fase, né? Ele que renovou o contrato recentemente, então assim,
é fato que está inspirado aí, tomara que essa inspiração mantenha-se por muito tempo. Enfim, 3-1 selado no placar, né? Enfim, resultado super positivo, o Vasco chegando a 6 pontos, se mantendo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Vale falar que o Pablo Verratti bateu seu 13º gol na temporada, né? E também o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro e o seu gol de número 46 pelo Vasco da Gama. Ele que já havia sido premiado ao começo desse jogo como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e o maior artilheiro estrangeiro desse século pelo Vasco, né? Esse prêmio que ele era do Germán Cano anteriormente, ele ultrapassou o companheiro argentino e agora com esses 2 gols aí segue na luta então pela vaga do Valladolid, né? Que é o atual artilheiro estrangeiro do Vasco. Também fica legal registrar a bonita homenagem que foi feita para o Roberto Dinamite antes da bola rolar, um bonito jogo de luzes, enfim, bandeiras e tal, ficou bem bacana, vale destacar. E, claro, também destacar a importância desse jogo, dessa vitória, claro, da forma como foi, para a manutenção do Fábio Carille no cargo. E por falar nele, né, ele que deu entrevista coletiva ao fim do jogo, em que falou basicamente ali sobre esse resultado e tal, e falou também sobre a sua própria situação, se ele avalia que está pressionado ou não, né? Então, abre aspas, o grupo está confiante, não me sinto pressionado internamente, sou muito claro com o meu trabalho. Os diretores acompanham, veem vídeos, veem o que conversamos com os jogadores, do jogo do Santos para cá, o que planejei deu certo, se eu não tivesse ganho na terça ou hoje, teria dado errado, um planejamento da minha cabeça, discutindo e conversando o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal para o Corinthians, não ia estar inteiro na terça nem hoje. A gente está vendo todos os times mudando bastante e a gente vindo de altitude. Graças a Deus, deu certo o que planejei. Se não tivesse dado, a responsabilidade seria minha. Fecha aspas. Essa aqui é uma aspa muito importante porque ele atribui o sucesso nessa partida de hoje ao fato de ter poupado contra o Corinthians. Eu vou reafirmar a opinião que eu dei enfim, naquela partida em questão, tudo mais, e também na partida contra o Puerto Cabello. Foi um erro ele poupar contra o Corinthians. Por quê? O Corinthians ele era uma partida taticamente mais importante do que Puerto Cabello. Puerto Cabello era uma partida que o Vasco poderia vir com o time mesclado, porque estaria jogando em casa com o apoio da torcida, conseguiria naturalmente um desempenho bom. Quem sabe até jogasse mais leve, né? Porque jogadores ali que não estariam tendo tanta oportunidade, estariam ali tendo esse espaço e tal, e jogando com a própria torcida. Mas ao mandar um elenco misto para São Paulo para jogar contra o Corinthians, você está mandando soldados fracos para uma guerra, entendeu? Então, assim, a goleada ela ficou barata, né? Porque foram 5 gols sofridos. Ele apostou basicamente com saldo de gols do Vasco, né? Porque poderia ter sido uma tragédia esse jogo. O Vasco poderia muito bem ter saído ali sofrendo 5-0. Veja só, estaria com saldo de gols comprometido pelo resto do campeonato, entende? Isso aí faz muita diferença no final das contas. Enfim, uma briga por vaga de Sul-Americana, de Libertadores e por aí vai. Então, foi um erro, mas essa aí é a opinião dele. Ele acha que essa partida contra o Corinthians e também essa poupagem que foi feita, ela é justa e é válida, na visão dele, é claro. Ele também agradece bastante o apoio do torcedor, abre aspas, quero agradecer demais o apoio do torcedor, muito obrigado. Diferentemente do que foi no jogo passado, que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar, enfim. Hoje o gol do Verratti saiu aos 32 minutos. Antes de sair o gol, a gente não vinha bem na partida, o Sport estava melhor e a torcida continua nos apoiando. Então o torcedor é o nosso 12º jogador, 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias. Então é mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando o torcedor está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força, é fazer dali da nossa casa um caldeirão, mesmo a nosso favor. E o torcedor faz muito parte disso, então, mais uma vez, muito obrigado. Então, ele agradece o torcedor, é uma fala que vai, perdão, por um caminho contrário daquela que ele deu na última coletiva, de cobrar que o torcedor, digamos, vai menos, apoie mais e tal, que parece já um tom até mais pacífico, até de convite mesmo, né? Enfim. No mais, ele não falou nada assim, fugindo muito da normalidade, né? Fez análise dele sobre o jogo, sobre o relacionamento com a torcida, sobre o estilo dele com posse de bola, se o Adson será titular e por aí vai. Então, nada muito fora da curva, no fim das contas, falou basicamente o essencial. Num resumo da obra, né, o Vasco vence, convence, porém, ainda muito a provar. Próxima partida no próximo dia 15, terça-feira, contra o Ceará, lá em Ceará, na cidade do Ceará, né, em Fortaleza, enfim. É desafio importante, mais um aí.
Por ser fora de casa, é natural que assim, não vai ser aquele favoritismo e tal, mas o Ceará ele não é uma equipe considerada forte para o Campeonato Brasileiro. Eu falo isso com o maior respeito do mundo, não é para tentar diminuir a equipe nem nada. É realmente um ponto. Momentos que a gente vive, o Vasco já viveu alguns momentos assim também. O Ceará não é uma equipe considerada forte. É um resultado completamente acessível, depois a gente fala melhor sobre, mas manter essa sequência, fazer a terceira vitória seguida e o torcedor ficar cada vez mais confiante no trabalho do Fábio Carille e dos jogadores. Galera, fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Te convido sempre a seguir nossas redes sociais, todas sob o @analisacrvg e também, claro, a se inscrever no canal, a deixar o like, essa coisa aí de sempre, que ajuda muito, não só a mim, claro, mas também a você que vai passar para o YouTube o recado de que você gostou desse vídeo, de que você quer ver mais vídeos assim, não somente do nosso canal, mas também de outros canais que façam vídeos parecidos, beleza? Galera, tamo junto, valeu e até a próxima.